Olá, meu querido, minha querida, nós estamos agora no vídeo 10 dos primeiros passos. É muito importante que você dê os seus primeiros passos da fé consciente, com os pés no chão, aprendendo, recebendo orientação de alguém que vai lhe ajudando a dar esses primeiros passos, tal como um bebê. Na verdade, quando a gente coloca a vida da gente na igreja, e todos nós já passamos por isso, nós nos tornamos crianças em Cristo, né? A gente tem que reaprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas escolhas, entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o nosso principal inimigo, o seu principal inimigo. E vou falar uma coisa, hein? É muito importante que você preste atenção, porque esse é um inimigo muito especial, é muito astuto e é um inimigo assim, que a gente deve temer, deve vigiar. Não temer no sentido de ter medo, não, mas estar atento, vigiar, né? Focar, porque ele é um inimigo que às vezes você não vê, né? Você não vê. Ele está atuando na sua vida e você não vê. Quando você tem um inimigo, você sabe que ele é teu inimigo, você já se prepara, você se protege. Você sabe que tem alguém querendo destruir sua família, você vai proteger a sua família. Mas o seu inimigo espiritual, que é o diabo, né, ele vem sorrateiramente, você não vê. Quando você percebe, ele já provocou desgraças dentro da sua casa, já acabou com o teu casamento, já destruiu tua família, já provocou catástrofes em todas as áreas da sua vida, porque a função dele, diz a Bíblia Sagrada, é roubar, matar e destruir. Diga comigo, qual é a função do diabo? Né? Roubar, né? Matar e destruir. Entendeu? É a função do diabo. Bom, vamos entender primeiro quem é o diabo, tá? Primeiro vamos entender que ele antes, muito antes do mundo ser criado, do ser humano ser criado, numa eternidade pré-criação do mundo, quer dizer, antes da criação do mundo que nós conhecemos, ele era Lúcifer. A palavra Lúcifer, embora a gente tenha, assim, a gente não goste dela, porque era o nome do diabo, né? Mas ela significa anjo de luz. E ela se refere a um tempo lá atrás, no passado, em que o diabo era chamado de Lúcifer, anjo de luz. Ele era o querubim da guarda de Deus e era um ser muito importante lá no céu, e ele se chamava Lúcifer. Bom, aí houve uma rebelião lá no céu, a gente vai falar muito sobre isso depois, quando chegar a hora. Nós estamos passando um apanhado geral para você. Houve uma rebelião lá no céu, Lúcifer se levantou contra Deus, fez com que a terça parte dos anjos aderissem a essa rebelião contra Deus, e aí Deus expulsou tanto Lúcifer de lá do céu, da presença dele, como também a terça parte dos anjos que acompanharam Lúcifer, né? E ele deixou de ser, obviamente, um anjo de luz, deixou de ser chamado de Lúcifer e passou a ser chamado de Satanás, que significa adversário, inimigo. Então, atualmente nós chamamos de Satanás, diabo, capeta. Capeta é uma linguagem mais popular, né? Não é bíblica, é mais uma linguagem popular. Então, quando a gente fala Satanás, diabo, capeta, a gente está falando do próprio, o que antes era Lúcifer e acabou se tornando Satanás, diabo ou capeta. Às vezes as pessoas fazem muita confusão. E aí, quem são os demônios? Os demônios é a terça parte, né? São a terça parte dos anjos que acompanharam a rebelião de Lúcifer. Deu para entender direitinho? Tá? Lúcifer, ele era um ser angelical, ele era o querubim da guarda de Deus, ele era um anjo de luz, por isso ele se chamava Lúcifer, que significa anjo de luz.
Depois ele promoveu aquela rebelião lá, juntou a terça parte dos anjos, Deus botou todo mundo para correr. Aí ele se transformou em Satanás, diabo, e vulgarmente também chamado de capeta, né? É o Lúcifer. Agora, os demônios são espíritos malignos que atuam muito frequentemente na vida das pessoas hoje. Quem são os demônios? Às vezes as pessoas fazem confusão, demônio, Satanás, demônio, diabo. Não, diabo é o chefe deles, né? É aquele que promoveu a revolução, essa rebelião lá no céu. Agora, demônios são os que acompanharam a Satanás, né, nessa rebelião, tá bom? Então, os demônios que você vê hoje, muitas vezes atuando na vida das pessoas, você vai orar, às vezes na igreja, as pessoas, né, caem demoniadas, são normalmente os demônios, né, essa terça parte dos anjos que aderiram à rebelião de Lúcifer, ok? São muitos demônios com características diferentes e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora, o que a Bíblia diz a respeito do diabo que importa para a gente aqui hoje? Primeiro, e mais importante, nós não devemos ignorar suas maquinações. Isso aqui é muito importante. Está em 2 Coríntios 2:11, né? O apóstolo Paulo escreveu que nós não podemos ignorar as maquinações do diabo. Por quê? Paulo está dizendo, olha, tem gente que fala assim, não creio nessas coisas, não gosto dessas coisas, eu não creio nessas... Não. Paulo disse o seguinte, nós não podemos ignorar as suas maquinações. Maquinar é o quê? Planejar, é intentar alguma coisa. Quer dizer, se a pessoa está maquinando algo, está planejando algo. E as maquinações do diabo têm sempre o objetivo de roubar, matar e destruir. E quem diz isso? A própria palavra de Deus diz que nós não devemos ignorar as maquinações do diabo. Não é para ter medo do diabo, mas é para vigiar, porque ele está sempre maquinando, sempre procurando um jeito de nos afetar, de nos destruir, porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Deu para entender? Bom, o que a Bíblia nos manda fazer com relação ao diabo, aos demônios, a Satanás, né? Primeiro, a Bíblia diz em Efésios 4:27, a gente não vai ler não, para a gente não tomar muito tempo, você vai ter oportunidade de ler junto com o seu discipulador, quando vocês se encontrarem aí durante essa semana. Tá? A Bíblia diz, nós não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4:27. O que é dar lugar ao diabo? É dar brecha para o diabo. Dar oportunidade para o diabo te tocar. Vamos dar alguns exemplos aqui, tá? Você trabalha numa empresa e de repente surge oportunidade, algum colega te chama para participar de uma parada errada qualquer. Estão desviando algum tipo de ferramenta, um material da empresa, estão roubando a empresa, um exemplo. Aí você vai e entra nessa. Pronto, você já deu legalidade para que o diabo depois venha te envergonhar, venha destruir a sua vida. Você está casado direitinho e tal, aparece uma menina aí na tua vida e tal, você é rapaz e tal, aí você dá lugar à tentação e aí você tem um caso extraconjugal, você deu legalidade para o diabo invadir a tua vida. E é isso que a Bíblia diz. Nós não devemos dar lugar ao diabo. Não devemos dar espaço para ele. Se ele tiver um espaço, se você der uma brecha, ele vai enfiar a mão ali, vai abrir, vai entrar na tua vida. E aí ele começa a fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem. Roubar, matar e destruir. O que a Bíblia nos manda fazer? Primeiro, não dar lugar. Segundo, estar pronto para enfrentar o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Ora, muita gente vem para a igreja, mas não ora, não se consagra, não leva a sério, não busca intimidade com Deus, não quer crescer, não estuda a palavra, não lê a palavra, não cresce. Aí,
não consegue estar pronto na hora que vem o diabo, na hora que o inimigo vem para atacá-lo, no sentido de roubar, matar e destruir. Ele não está pronto para essa batalha. Aí ele sofre consequências terríveis, né? Mais uma coisa que a Bíblia nos manda fazer: resistir. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim: ah, não gosto nem de tocar nesse assunto. Eu não gosto nem de falar esse nome. Eu fujo desse trem, não gosto desse troço, de jeito nenhum. Ora, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, a única maneira de você fazer o diabo fugir de você, e fugir de você significa também, obviamente, fugir da sua vida financeira, da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado, tua namorada. Entendeu? A única maneira de você fazer com que o diabo fuja é resistindo. Ele tem que ver que você está firme, que você está forte e que está resistindo à ameaça que ele representa para você. Eu me lembro de uma vez que eu tomei um pega de um cachorrinho. Eu estava passando em frente a uma casa e esse cachorrinho saiu correndo atrás de mim. E aí eu fiquei um pouco assustado, né? E ameacei a correr. E aí ele cresceu, veio atrás de mim e eu falei: vou mudar a tática. Eu parei, olhei para ele, resisti o cachorro, aí ele disfarçou. Foi lá numa plantinha, ela levantou a perninha, fez um xixizinho, como quem diz: tem tora mel, hein? Vê lá, hein? E voltou lá para a casa dele. Né? Então você tem que resistir. Às vezes o inimigo precisa ver que você está firme, que você está pronto e que você está resistindo. É o que diz Tiago 4:7. E a Bíblia diz também que você tem que vigiar, né? 1 Pedro 5:8. Esse texto bíblico diz que o diabo está rodeando a terra, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Quer dizer, ele vai estar sempre rodeando a terra, esperando que você dê lugar. Por isso que a Bíblia diz que você não deve dar lugar ao diabo. Esperando que você dê brecha para ele poder entrar na tua vida. Quando ele entra, é devastador. Ele entra mesmo para roubar, matar e destruir. Você entende? Bom, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, tá? Que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta aqui neste mundo não é contra a carne e o sangue, contra outros seres humanos. A nossa luta é contra os principados, as potestades, as forças do mal, ou seja, contra Satanás, diabo, capeta, contra os demônios. A nossa luta é contra os demônios, contra Satanás. Ele é o nosso principal inimigo. Você sabe que às vezes você briga com o teu vizinho. Você acha que o teu vizinho é o teu inimigo. Na verdade, o teu vizinho está sendo apenas usado pelo diabo para tirar a tua paz. Ele está sendo usado pelo diabo para destruir a tua tranquilidade, tirar teu sossego. Você entende? Para te causar problema. Então, a luta não é contra ele, a luta é contra os principados e potestades. Às vezes você fica com raiva do seu marido, porque ele bebe, chega em casa, te maltrata, diz coisas que você, né, não quer ouvir, te ofende. Mas, na verdade, ele está sendo usado pelo diabo, né, para poder te perturbar, para poder te atrapalhar de alguma forma. Então a Bíblia diz, muito sabiamente, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades do mal. É contra o diabo, é contra os demônios. Ok? Bom, outra coisa importante que nós precisamos falar aqui é que o diabo atua em
todas as áreas da nossa vida. Gente, olha, vocês não têm ideia. Eu costumo sempre contar um caso, pode ser até que você já tenha escutado, mas esse caso ilustra muito bem o que eu quero dizer aqui. E é muito importante que eu conte de novo. Eu recebi um casal na igreja e a moça pediu para falar comigo no escritório, eu atendi. E aí quando ela entrou comigo no escritório, entrou sozinha, ela disse assim, olha bispo, eu tenho um problema sério comigo e eu senti um cheiro. E eu comecei a achar que algum bicho tivesse morrido dentro do escritório. Fiquei super sem graça com aquela senhora que estava ali. E comecei a olhar debaixo da mesa, comecei a olhar, subiu um cheiro de rato podre. E aí eu falei, olha, a senhora me perdoe, deve ter morrido algum bicho aqui. Ela disse, não, bispo, eu estou aqui por causa disso. Esse mau cheiro está vindo de mim. Aí eu falei, que isso? Não pode ser, isso é cheiro de bicho podre. E ela falou, não, é verdade. Isso aí está vindo de mim. Eu já gastei todo o dinheiro que eu podia gastar para me ver livre desse mal. Já frequentei os consultórios médicos mais renomados, eu já procurei os melhores médicos, já viajei para São Paulo com os dermatologistas, especialistas mais renomados do país, não adiantou. Resultado, perdi meu emprego, eu estou ficando sozinha, minha família já não suporta mais, eu tenho que dormir separado, né? Porque é assim dia e noite, esse cheiro de carniça. Aí, falei, vamos orar, né? Fui orar, quando eu fui orar, manifestou-se nela um demônio. O que é o demônio? O demônio é um anjo de Satanás, é um auxiliar de Satanás, auxiliar do diabo. Ele é um dos anjos que também foram expulsos lá do céu, quando Lúcifer pecou contra Deus, se rebelou contra Deus. Toda vez que acontece uma rebelião, essa rebelião, quem promove a rebelião sai catando adeptos, para ele não estar sozinho. Pode guardar isso. Toda vez que acontece uma rebelião, aquele que está promovendo a rebelião sai catando auxiliares, alguém para estar com ele, para ele não estar sozinho. Nesse caso, Lúcifer catou a terça parte dos anjos. Conseguiu convencer a terça parte dos anjos. São os demônios. Aí manifestou um demônio naquela mulher. Aí o demônio jogou a mulher no chão lá e começou a falar o que ele estava fazendo na vida dela. Aí eu descobri que havia sido feito um trabalho com carne humana. Pasmem, carne humana. Alguém foi para um cemitério, esperou acontecer um enterro, depois que todo mundo foi embora, naturalmente, provavelmente com a conivência de alguém do próprio cemitério, né? Isso acontece demais, eles pagam para isso, para fazer trabalhos lá dentro do cemitério e tal. Aí pegaram um pedaço da carne de alguém que havia acabado de ser sepultado, um defunto fresco, que eles falam, usam esse termo, colocaram dentro de um material, né, apropriado, junto lá com a foto dessa mulher, junto com outras coisas, e aquilo ali foi consagrado para um demônio, né, um espírito do mal, ajudante de Satanás, e a partir dali criou-se um vínculo. Na medida em que aquela carne foi apodrecendo, a mulher foi adquirindo o cheiro daquela carne podre. Que coisa absurda. Eu gosto de contar essa história. Depois a mulher ficou liberta, a gente conseguiu trabalhar com a mulher ficou liberta, graças a Deus, né? Mas eu gosto de contar essa história porque você precisa entender que o diabo ele age em todas as áreas da sua vida. Ele é capaz, por exemplo, numa entrevista de emprego, e antes entrar no entrevistador, lá na vida do entrevistador, para atrapalhar você, para impedir que você seja o escolhido. Ele é capaz de entrar na vida da tua mulher e fazer com que ela te traia, ou vice-versa. Ele é capaz de amarrar a tua vida financeira. De repente você percebe que está tudo amarrado, difícil, tudo que você tenta fazer dá para trás, um absurdo. O diabo entrou lá, amarrou a sua vida financeira.
Muitas vezes você vê vultos dentro de casa, você ouve vozes estranhas, você tem pesadelos horrorosos. Isso tudo é porque ao teu redor há uma batalha acontecendo. E o inimigo está trabalhando para cumprir o propósito dele, roubar, matar e destruir. Você entende? Então é muito importante você saber que ele atua em todas as áreas. Provoca doenças. Uma vez eu vi com os meus olhos, aconteceu do meu lado, uma menina cega, tá? Totalmente cega. Eu conversei com ela, inclusive, antes. Ela foi um encontro que ia haver, muitas pessoas. Ela disse: eu preciso ser curada. Na hora da oração, manifestou-se nela um demônio. Eu estava do lado. E aí, eu vi quando o demônio falou: não, eu estou colocando a cegueira nela. Aí, quando o demônio saiu, que o pastor lá ordenou, o demônio saiu, a mulher ficou curada e passou a enxergar. Ela falou: meu Deus, eu estou vendo. Foi aquela emoção toda, aquela alegria. Quer dizer, na verdade, quem estava deixando a mulher cega era um demônio. Demônio faz o homem perder a potência. Demônio faz você ter um problema sério nos rins, na vesícula. Demônio dá muito problema nas pernas, erisipelas, as coisas assim. Muita atuação dos demônios, né? Demônio provoca loucura, pressão alta, pessoas que têm... enfim, demônio age em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. Por isso que a gente precisa vigiar. A Bíblia diz que nós temos que vigiar, resistir, estar pronto, não dar lugar ao diabo. É o que a Bíblia nos manda fazer. Nós não podemos ignorar as maquinações do diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Nós somos o inverso agora, tá vendo? Tá ok? Então, para a gente encerrar, a gente vai falar sobre o processo de libertação, tá? Em algumas igrejas, o que se faz? Futuca o diabo, fala: sai, demônio agora, você manifesta agora o demônio que está destruindo a vida dessa pessoa, manifesta agora em nome de Jesus. Quando o pastor utiliza o nome de Jesus, ele passa a ter uma autoridade. Você em nenhum momento na Bíblia Sagrada viu Jesus ou os apóstolos mandarem um demônio se manifestar. Quando os demônios se manifestavam, então eles ordenavam que o demônio saísse. Mas não ao contrário. Manifestem, eu já vi muito pastor fazendo isso. Eu quero aqui agora o demônio que está na vida do marido dela, eu quero aqui agora amarrado aqui e tal. Nós não fazemos isso, eu oriento muitos meus pastores para não fazerem isso. Porque não é bíblico, e a gente não está aqui para inventar nada, a gente está aqui para fazer o que Deus nos mandou fazer. Se Jesus não fez isso, eu vou fazer. Se os discípulos não fizeram isso, eu vou fazer? Não vou fazer. Tá? Então, como é que acontece o processo de libertação? É um processo. É um processo. A Bíblia diz que se o demônio sair do seu corpo e depois voltar a encontrar a casa adornada, florida, tal, preparada, ele vem, ele volta, e o estado dessa pessoa passa a ser pior, porque ele traz consigo 7 demônios 7 vezes piores. Então, quer dizer, o segredo da libertação está no processo. É você crescer. É você ter mais conhecimento da palavra, mais intimidade com Deus. Quanto mais você traz Jesus para dentro de você, esse é o processo de libertação verdadeiro. Quanto mais você tem intimidade com Jesus, mais o demônio fica distante de você, porque luz e trevas não podem estar no mesmo lugar, né? Se Deus está com você, então as trevas não podem entrar em você. Você entende? Tá? Então é um processo. Esse negócio de pegar o demônio, agora eu quero o demônio aqui e tal, e a pessoa fica lá de joelho, rola no chão e se humilhando e tal, isso não é legal, não é por aí. Porque a pessoa vai voltar lá semana que vem, vai cair de novo, e depois vai cair de novo, e depois vai cair de novo. É um processo que traumatiza, que envergonha, e a pessoa já está ali, o diabo quer mesmo envergonhar a vida dela, sabe?
O que precisa é ela ser acompanhada, ela conhecer a palavra, ela se fortalecer na palavra, ela aprender a orar, ela aprender a fazer o que a Bíblia diz, não dar lugar ao diabo. Não adianta nada ela ir para a igreja, ficar toda suja, ser humilhada lá no altar e sair toda rasgada da igreja, se ela continua dando lugar ao diabo. Por exemplo, ela tem um caso extraconjugal, está dando lugar para o diabo, não adianta nada. Ela tem que ser tratada para ela entender que ela tem que mudar de vida. Aí sim, ela vai ser liberta. Entendeu? Não adianta nada ela ir para a igreja lá e ficar lá, se ela é viciada, se ela sai com os colegas para beber, enche a cara, se ela... Não adianta nada. Deus quer uma mudança de vida. Tá? Então esse é o verdadeiro processo de libertação. E eu sublinhei a palavra processo exatamente para dizer que a libertação não acontece assim. A libertação é um processo. Na medida em que você vai crescendo, você vai se libertando. Ok? Bom, Deus abençoe você, tá? Espero que você tenha entendido. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Graça e paz.